Convido os próximos intervenientes da próxima sessão a subirem já aqui ao palco, enquanto eu faço a introdução do próximo convidado que vai aqui falar. Vamos olhar para The Future of Manufacturing e, curiosamente, pegando nas palavras da Anania, eu vou pedir ao nosso próximo convidado, now I'm talking about you, ele levanta a questão, será que devemos temer o futuro com o que aqui vimos? É bom e ainda bem que eu ainda não consigo pensar o que vocês estão a pensar sobre mim ou eu pensar sobre vocês, ainda tenho que verbalizar, mas esse futuro que aí vem e no que diz respeito à indústria, como é que vai ser, para quem é que vamos produzir, como é que vamos produzir, etc. Laurent Deloire da DXC Technology. Bienvenue. Merci. Tu vas parler en anglais, non? Yes, I will try. Okay. The stage is yours. Thank you. So now I have the difficult task to speak about digital manufacturing transformation and the future of manufacturing. The good news is that we all learn about technology. And my first question I have to you is, shall we fear the unknown, even if obviously we have learned a lot today? Maybe I need this. So what we have learned and what I'm usually discussing or hearing when discussing about the future is the following. We have more and more technology available, especially in our private life. Undoubtedly, as we learned this morning, technology is available, affordable, and even adopted. But, as always, there is a but. We do have, the real question is about, do we have the necessary maturity, awareness, or even expertise to absorb this technology and to do the transformation? And this is, for me, really the question. The question is less about the technology itself, it's more about what do we do with it. So my question to you now is, shall we really fear the unknown? The future of driving. Nothing to be afraid of. Because we're working on safer cars for a safer tomorrow. With large-scale data-driven development. At the BMW Autonomous Driving Campus. And what I like with this video is the way this car manufacturer has shaped his way into autonomous driving. And I think what is interesting is when we look at it, it's everything about human, more than technology here also. Of course, there is a technological challenge in having edge computing, high-performance computing for real-time simulation and decision-making by the car. But what is more interesting is what about the user adoption? What about the transformation from a driver into a special passenger in the car? And last but not least, are we all ready as a society to embrace this autonomous driving? And this is, for me, the huge challenge of the future of manufacturing. When we look at this future, it's obvious that the markets and the clients are more and more demanding. It's obvious that the pressure comes onto operations. More agility is requested, shorter life cycles, time to market, increasing pressure on mass customization. In a nutshell, operations are suffering. On the other side, the customers are even more asking and demanding as personalization, and also they want to be in command, in charge of their relationship with the product. The consequence is the brands and the companies have to reinvent themselves if they don't want to be disrupted. And I guess, for me, this is summarizing the challenge of the future of manufacturing. In other words, how new services around product will enable us to reinvent our own future to be a better place in tomorrow's world. How to do that? The good news is there is no unique transformation path to achieve that journey. The less good news is there is no transformational path in an ideal manner.
we have to invent our own way to move into this future of manufacturing. When I'm looking at all the so-called manufacturing industries, all the ones that are having products inside, what I've noticed is that there are mostly two ways in going into the new business models. Either we go through the renewed customer experience, where we are harnessing the power of the data to change the interactions, the so-called moments of truth with the customers, moving mostly from B2B business to B2B to C businesses, and derive from that new services, and therefore change the market in which we are. That's typically what telecom equipment manufacturer went in, telecom operators went through, retail is going into, as well as transportation and housing industries. The other path is more about digitalizing operations, making operations more efficient, effective, agile, responsive, in order to address or being able to address this increasing economical pressure. And as a summary, this is where we stand. So the good news is we do have leaders in this transformation journey. We have followers, of course. So the next point is how to learn from those leaders, understand where they were starting from, where they are now and better even where they are aiming to go, in order to take what has to be or what is relevant for you in order to move one step forward. The reason why I'm bringing this illustration to you today is first and foremost because I've been in that journey with this customer where this industry, in-flight entertainment, was heavily challenged a couple of years ago with two technological drivers or levers. One was the bring your own device momentum. The other one was everything about technology, or let's say, to make it simple, network improvements and telecom satellites communication that dropped their prices significantly. The result is we all were suffering from those closed, let's say, information systems embedded into the planes, and we started to challenge this business model. So the company decided or was facing a real drastic questions or imperative whether to continue investing in that business or to disengage. If we look at now the planes, obviously the product did not vanish. I would even say that the digital product has even increased the capabilities. The screens are larger if you go in the planes, they are even tactile and they are connectable. So in fact, what has happened is through the digitalization of the product, the entire business model has been renewed and reinvented. So for me, the digitalization of the product is not the end of manufacturing. It's a renewal. What has happened as a real, for me, revolution is what has happened behind the scene. In fact, when we look at how they managed this challenge, they decided to look at the data that they were able to generate, thinking their business beyond their current boundaries, meaning they were re-questioning themselves, reinventing their boundaries, taking the market not only from what they were having now, which is a passenger into the plane, but thinking their tomorrow's business from A to Z, which is from the time you construct your travel to the time you're coming back home. Changing this paradigm is enabling you to envisage thousands of services. Then from there, you can look at the data you need, not only from your own products, but from the surrounded products in this entire value chain, try to create a platform in order to address a wider market than your original market. And this was the way they have chosen in order to survive this very competitive and challenging market. As a consequence, they moved from a product producer to a platform service provider, not only looking for the passenger experience, but also now addressing airlines for the maintenance of the planes,
airports, to reduce the time of the planes on the ground, and to improve even, as you saw on the video, the the passenger on the ground experience, but also cities, because with all those data that are generated during the flight, you are able to predict what the people will do in the targeted city. And this is about transportation, housing, entertainment, and even healthcare. And this is why and how those companies are moving into the 20th century business. This story has happened 6 years ago. Just to give you also the same feedback that the future is now. Now, digital transformation or manufacturing digital transformation is not only reserved to the techie companies. If you take Ford as an example, an incumbent on their market, they have taken a radical strategic change. They are now claiming on the market that they are a software company. And the real transformation is relying in what they are offering now on their entire fleet since last year, which is their Ford Pass portal, enabling you not only to command your car with your smartphone, opening the air conditioning, geo-tracking your car, and so on and the like, but enabling you and the ecosystems of partners to have a broader user experience, including concierge services, and also making a seamless experience from car purchasing to car maintenance, as this is giving a lot of information of the way you have used your car to the maintenance retailing network. And this is all about the transformation which is undergoing at Ford right now. Some of those car manufacturers are even going beyond. So this one is more like a teaser, but this is also paving the way of the strategic intents in this industry. Jaguar, with the I-Pace launch, decided not to present even any car during the product launch. They moved to virtual reality. The only reason why they did it, behind, let's say, the advertising, was that they wanted to move from a car demonstration into a full user experience. And people that were there for the product launch really felt an immersive, complete immersive experience of testing the car even without having seen it before. And now, if you look, so this has happened 2 years or 3 years ago, and this is becoming a standard for the new product launch. The future of manufacturing, for me, and as we discussed this morning just before me, is about how to combine all those technologies with strategic intents, taking into consideration your own level of ambitions, but also your expectations and the market conditions in which you are to move forward. What is the secret sauce? So here I'm trying to give you, and I hope this will, let's say, be clear at the end of this presentation, a couple of trends that I have witnessed across all the manufacturing industries, from construction to aerospace and defense, through automotive industries. First, the first trend is about Internet of Everything and how the global connectivity networks, or the trend of connectivity, is tremendously changing the game. The second trend will be about digital operations, and with the very technical or buzzwords of digital thread and digital twin, and I will come back on it later. The third one is about less high and more AI, less intelligence, more artificial intelligence, and my personal conviction is it will be for the good. The fourth one is my favorite. It's all about mobility. We always, at least this is what I'm feeling, underestimate the power of mobility as a game changer for our industries. And last but not least, as we were already discussing before, it's about seamless user experience, which is driving the end state of moving from a product-driven industry to services around the product in order to redesign the customer experience and offer new business model to the customers. Looking at the first trend, now what is different from the last decade is that the new technology improvements around networks are
enabling the acceleration of the connectivity and the development of IoT. Everything is connectable. When I mean everything, we started from the product with the smart products, let's say 5 to 6 years ago, and now we are moving to complete IoT platforms, connecting the product, the assets, the people, and the logistics. We are having the entire chain being connected. This is enabling the emergence of ecosystems, as we discussed previously. The next trend will be decentralized collaboration of autonomous ecosystems. And here we have two underlying trends. The first one is, as I said, the emergence of cyber-physical ecosystems, where we are merging progressively, seamlessly, the digital world and the physical one. And we will come back to it a bit later. And the second one is now the imperative emerging, and we touched it just before with the blockchain. The imperative of orchestrating those autonomous ecosystems in between each other, where there is no more centralization rules. And autonomy is going with decentralization, which is one of the industry trends we will see more and more happening. Agile, efficient operations. It's all about the digital operation path I mentioned at the beginning of my speech. Here, the digital thread, and I hope I will not go too much in the detail, is about enabling the continuity of the data from engineering to customer service through the manufacturing steps. This is what digital thread is about. This is about the continuity of the data. Relying on those foundations, we are able to build digital twins. The added value of digital twins, to make it simple, is about performing the closed loops, enabling people from each and every step to give instant feedback to the previous one, or even to anticipate the next steps from the beginning. Typical example is about product simulation. When we are designing a product, we are now able to test it virtually to avoid doing physical cycle of production. The leading example is aerospace industry. Plain digital mock-up is having 15 years or even 20 years of existence behind us. Now I have seen several industries all over the world where they do digital operations simulation, where they even redesign the assets, the machines, according to what they want as a product specificity to win sometimes and more agility into the operations. So this is what for me is where for me the revolution around digital operation is coming from. Digital operation is all about human. And here I'm taking the example of Nike, where, and for only one reason, the power of digital operation is residing in the ability to break the silos. As I said, the digital thread and digital twin is at the heart of it. So the difficulty for us will be about the cultural change that is behind, because all our plants' performance and supply chain performance was historically driven by single silo productivity improvements. Now, with those 3D operating models, if I may call them like this, and here you have the example of the product simulation I was mentioning, the 3D operating models are leading to what we call in Lean Six Sigma approaches, first time right approach, where the ultimate goal, the global goal, is overarching the individual performance. And this is what is the most difficult challenge we will face in the transformation of our industries in the coming years. And I'm sorry, I will skip a bit because I'm already too late. I will quickly go through artificial intelligence. The point here is we do have AI everywhere. And the leading trend is about autonomous operations. We have it in autonomous driving, as we saw at the beginning. And the reason why it is so important, it goes beyond the car industry itself. I already saw it in the railway transportation. But last but not least, it's very important for the safety of our industries, because autonomous driving or autonomous capabilities is overcoming a major drawback of operation robotization, which is rule-based programming for the operations. Now AI is enabling us to build a safer environment for our production facilities.
Mobility, as I said, is a game changer. It's the combination of intelligent shop floor, robotized supply chain, digital workers, and this is leading, if I can go to the end of the slides, apparently not, to changing the business model itself. What I was having here on the slide was exactly the dogs robots you have seen in the previous presentation. Continental is already having an hybrid delivery model with autonomous vans, leaving the dogs close to the shops, and the dogs are delivering the parcels. This is a concept that has been presented to the CIS recently, but this is already live in France. We have 2 delivery drone routes that are officially live in France, where the drones are autonomously delivering parcels in a range of 25 kilometers. If I may conclude, because I've been completely... Bad cop. You are. No, I'm not. In a nutshell, for me, the most important part, as you have heard, is about the cultural change we are undertaking for operations. The second important part is about the technology adoption. To unleash the value of technology, we have to enable our people in thinking differently and acting differently in their business. We have to open the mind of our people to reinvent their business from bottom to top. And this is the last takeaway I would like to give you. The better or fastest transformation program I've ever witnessed were the one where the management were able to reverse the program direction from top to bottom. Thank you. If you wish, you can sit over there. Bom, vamos continuar e como eu expliquei há pouco este modelo, depois de alguém que olha para o futuro, neste caso da indústria, vamos às nossas Client Stories. As nossas Client Stories vão começar, e agora sim, era este som que eu estava à espera de ouvir. Aí está ele. Temos aqui 2 Client Stories e depois temos também uma startup nesta área. A primeira Client Story que vamos conhecer aqui, entre quem forneceu a solução e quem foi o cliente, sobre a indústria do papel. Ou seja, parece simples, mas não é. De que forma é que a tecnologia mudou isto tudo? Adriano Serrano da Navigator, André Rodrigues da Cisco, bem-vindos. É agora os vossos 15 minutos para conversarem. Não precisam de mim, se precisarem é só chamar, que estou aqui ao lado. Força. Eu sei que o tempo está a contar, mas antes de começar eu gostava de só fazer aqui 2 comentários. O primeiro deles, pedir desculpa, porque aparentemente nós somos os primeiros speakers que não estamos de pé, estamos sentados, como vocês. E o segundo, para, a título pessoal e em nome da Cisco, agradecer uma vez mais a participação no congresso da APDC. Tanto eu como a Cisco somos contemporâneos da APDC, nascemos nos anos 80 e, de facto, pegando nas palavras do Rogério, como passaram estes 35 anos. E como o tempo está a contar e o João daqui a bocado vai nos pedir para nos calarmos, e como a história e a estrela hoje da nossa história é a Navigator, eu antes de passar aqui a palavra ao Adriano Serrano, eu propunha que víssemos aqui um vídeo que vai servir aqui de mote para a nossa conversa. Os números de facto falam por si e são impressionantes e muitas vezes nós falamos, e eu próprio falo de IoT
E nós temos aqui um exemplo claro do que é a sensorização, dezenas de milhares de sensores, a importância da rede para o negócio. E se calhar eu começava por aí, Adriano, que se pudesse nos contar aqui um bocadinho qual é que é a importância, de facto, da rede e dos sistemas de informação para o negócio da Navigator, que é um negócio que não pode parar. Muito obrigado. Em princípio, bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer este simpático convite para participar aqui neste extraordinário congresso. É um privilégio estar aqui presente. Relativamente à Navigator, só uma pequena nota. A Navigator possui um modelo de negócio totalmente integrado, provavelmente não é do domínio público. Nós, de facto, possuímos um centro de investigação florestal, onde fazemos a investigação aplicada. Depois possuímos também viveiros, são os maiores viveiros da Europa, onde produzimos cerca de 12 milhões de árvores. Depois, seguidamente, plantamos árvores, possuímos também a maior floresta gerida cá em Portugal, mais de 100 mil hectares, e depois colhemos madeira e, de facto, entregamos madeira nas nossas fábricas, onde aí dedicamos, de facto, ao core, que é a produção de pasta e papel. A Navigator é atualmente a maior empresa europeia de produção de pasta brancada de eucalipto e também o maior produtor europeu de papel de impressão e escrita. De facto, exportamos cerca de 91% da nossa produção para mais de 130 países. Portanto, apesar de termos todas as operações centradas em Portugal, de facto temos um grande desafio relativamente também a países externos e ao mercado global. Relativamente à componente da tecnologia, realçar aqui dois aspectos. O primeiro aspecto, de facto, é a intensidade tecnológica e a integração dos sistemas das nossas fábricas. As nossas fábricas, de facto, apesar de produzirem pasta, que é um produto vindo da floresta, são fábricas com a intensidade tecnológica muito elevada e muito integradas. Para ter nota, por exemplo, a nossa máquina de papel, que está na nossa fábrica de Setúbal, é a maior máquina de papel do mundo. E recordando um bocadinho, também que teve aqui o Ricardo Urus Pareja, falou no Benfica, e eu estava um bocadinho a raciocinar, aquela máquina de papel não cabia dentro do Estádio da Luz. De facto, é uma máquina de papel gigante, produz papel a 100 km por hora, e a largura do papel é uma autoestrada de 3 faixas, são 11 metros de largura, são 80 toneladas por hora. Portanto, é uma intensidade, nessas fábricas nós recolhemos dezenas de milhares de sensores, são fábricas totalmente integradas, e de facto os sistemas, e falo também um bocadinho do lado do IT, onde os sistemas estão totalmente integrados. De facto, todas as movimentações da AGVs, todas as movimentações de produto dentro das fábricas, são ordens dadas pelos nossos sistemas, de uma forma integrada. Toda a parte mais trivial do custeio de produto é feita com base também em sensores que são lidos nas nossas máquinas. Portanto, os nossos sistemas estão diretamente ligados em tempo real às máquinas e à automação. Portanto, isto levanta, de facto, aqui enormes desafios, que é, como nós temos dezenas de milhares de sensores, estamos a recolher muitos dados, é agora, de facto, um enorme desafio tratar esta quantidade enorme de dados para otimizar todo o nosso processo produtivo. É verdade que, atualmente, grande parte dos sensores e grande parte dos dados que estamos a recolher são utilizados para otimização das máquinas, otimização da produção. O desafio que estamos agora, nos próximos tempos, a encontrar é utilizar esses dados para otimizar planeamentos, otimizar manutenções, a manutenção preditiva, etc. O segundo aspecto é que, de facto, as fábricas, como vendem 100% da sua capacidade, traz aqui um desafio adicional, que é, de facto, temos 8.800 horas por ano para produzir e queremos que as máquinas estejam 100% a trabalhar. E, de facto, dá-nos aqui uma dificuldade e uma criticidade aos sistemas. Portanto, os sistemas não têm janelas temporais para fazer intervenções, porque, obviamente, não queremos nem podemos parar a produção. Portanto, aqui o desafio é utilizar a tecnologia para tentarmos evitar que as máquinas parem, que hajam quebras de produção, porque, efetivamente, qualquer quebra de produção tem um impacto direto, de facto, no nosso negócio. E é de facto impressionante, e nós vimos aqui no vídeo que de facto é tudo autónomo, ou seja, nós vimos uma pessoa a passar de bicicleta, mas que não fazia parte da cadeia de produção. Desde o início, desde que entra madeira nas nossas fábricas, até que sai um contentor, não há manipulação de produto por pessoas, é de facto totalmente automático. Desde armazéns automáticos, os AGVs, as máquinas de ligação entre as máquinas, portanto, não há movimentação, não há intervenção humana diretamente do produto, há de facto no controle, há centros de controle e é um controle digital sobre toda a produção. Ok, fantástico. Eu gostaria agora de passar aqui para um segundo tema,
que é algo que eu descobri, aqui falando com a Navigator nos últimos tempos, que é um projeto que eu vou-lhe chamar de autofaturação, não sei se há outro nome interno, mas é um projeto que eu acho que importa partilhar com todos, porque é tão inovador a forma como vocês criaram este projeto de autofaturação, mas em vez de ser eu a explicar, eu pedi aqui ao Adriano que... De facto, dentro destes projetos de transformação digital, nós obviamente estamos centrados muito no core do negócio, na atividade de produção e das máquinas, da manutenção, mas estamos também a olhar para as outras áreas, nomeadamente a gestão dos clientes, a gestão dos fornecedores. E, de facto, na área da gestão dos fornecedores, e pelas características um bocadinho que eu expliquei do funcionamento do próprio negócio, tínhamos aqui duas grandes dificuldades com os nossos fornecedores. De facto, no lado da madeira, a nossa grande matéria-prima é madeira, compramos muita madeira, todo o mercado da oferta da madeira são pequenas empresas, são muitas empresas e de pequena dimensão. Portanto, tínhamos sempre aí uma dificuldade, um problema, que é gerir a gestão e a relação com esses fornecedores. Por outro lado, também tínhamos um problema parecido, que é nas alturas de manutenção. Como nós temos este desafio que as máquinas nunca param, é um bocadinho como nas boxes da Fórmula 1, quando há uma oportunidade de manutenção e a fábrica para por 5 dias, 7 dias, aquilo é um contrarrelógio, entra muita gente, entram mais de 1000 pessoas dentro de uma unidade fabril para fazer ações de manutenção, tudo a trabalhar em paralelo. Tem aqui um desafio de que temos muitos fornecedores pequenos, de pequena dimensão, de zona local. Portanto, qual era o grande desafio que nós tínhamos na área da gestão dos fornecedores? Tínhamos, obviamente, muitos fornecedores de pequena dimensão, com muitos documentos, muitas faturas, e todas as empresas têm esse drama de lançamento e tratamento automático das faturas. É verdade, para os grandes fornecedores resolvemos facilmente, como as empresas normalmente resolvem com ligações EDI e etc., mas os fornecedores têm capacidade para o fazer, nós com os pequenos fornecedores não o conseguimos fazer. Então o que é que tomamos a iniciativa de fazer? Desenvolvemos um portal de self-service para os nossos fornecedores, para eles fazerem autofaturação. Portanto, os fornecedores não precisam ter sistemas, eles vêm aí ao nosso sistema, confirmam as entregas dos serviços deles, por exemplo, quando há um fornecedor que entrega madeira numa fábrica, ele vai ao nosso portal e confirma digitalmente as suas entregas e regularmente emite a sua fatura. A sua fatura, para nós, é uma fatura do fornecedor. A fatura é automaticamente lançada nos nossos sistemas e, de facto, não há risco, não há incongruências, não há atividades adicionais, portanto, ficamos com um processo bastante clean. O que é que fizemos agora, mais recentemente? Para além desse portal de autofaturação, onde obviamente estamos a disponibilizar um sistema para os nossos fornecedores, disponibilizamos também umas apps em que os fornecedores, para além de consultarem as suas contas correntes e ver as suas ordens de compra, conseguem também gerir a sua tesouraria, ou seja, fazem pedidos de antecipação das suas faturas. O que lhes dá também uma agilidade grande relativamente à relação com a Navigator. De alguma forma, também a Navigator acaba por estar a fornecer um serviço financeiro através de uma aplicação móvel, que é uma situação curiosa. Portanto, na prática, o que acontece? Um pequeno fornecedor que se relaciona com a Navigator, e nomeadamente das madeiras, deve ser um cliente que representa provavelmente mais de metade da sua faturação, possui sistemas disponibilizados por nós para fazer toda a sua atividade de sistemas, de faturação, de recebimentos, sem ter que ter esforço para investir em sistemas. Obviamente, se tiver um problema, não deixa de ser também um utilizador para a nossa equipa de gestão de serviço. Portanto, também com estes projetos, acabamos por alargar o nosso espectro para além daquilo que são os nossos utilizadores, e o IT também presta serviço a todos os fornecedores, porque eles também passam a ser utilizadores. Só uma particularidade, eu, por exemplo, para preparar esta apresentação, a semana passada estava a consultar os sistemas e vi um caso que, de facto, é paradigmático do benefício desta plataforma digital, que foi um fornecedor que entregou várias cargas de madeira na fábrica, um pequeno fornecedor. Ele, à segunda-feira, foi ao portal, confirmou nós chamamos os espelhos, que são todas as entregas físicas das fábricas, emitiu a sua fatura. No dia seguinte, recebeu um mail a alertar que tinha uma fatura disponível para pagamento. Ele fez a fatura na segunda-feira. Na terça-feira recorreu à app, fez um pedido de antecipação de pagamento. Os pagamentos normais são a 30 dias. Fez um pedido de antecipação do pagamento daquela fatura na sua app. O meu colega, diretor financeiro, aprovou nesse dia, na sua app móvel também. Nós fazemos pagamentos na Navigator às segundas e quintas. Portanto, o fornecedor na quinta-feira tinha o dinheiro no banco. Portanto, em 4 dias, um fornecedor que normalmente se relaciona connosco a 30 dias, ele geriu a sua tesouraria, preferiu receber mais cedo, ao fim de 4 dias tinha o recebimento na sua conta bancária.
de facto, só através de facto da digitalização total destes processos. Eu acho que é eu não conheço, eu acho um exemplo singular e acho paradigmático de facto como a tecnologia pode potenciar toda esta relação com os parceiros. Mas porque tecnologia também é inovação e há aqui mais pontos em comum entre a Cisco e a Navigator, porque dentro do nosso DNA e no nosso desígnio não está só o retorno para os acionistas, mas também está a preocupação com a sustentabilidade e criarmos um mundo melhor e um mundo melhor para as comunidades. Eu gostava de acabar os últimos 2 minutos, antes do João nos cortar a palavra, num tom positivo e num tom de sustentabilidade, porque claramente, e as palavras não são minhas, são de outra pessoa, mas a máquina que transforma o CO2 em oxigênio já foi inventada e chama-se árvore. E a Navigator tem uma preocupação e um compromisso de ser carbono neutro em 2035, e eu acho que era importante que as pessoas conhecessem essa realidade. Claro, o tema da sustentabilidade é um tema com um grande compromisso da companhia. Temos um plano de ações há 5 anos, onde de facto todos os elementos da companhia estão comprometidos. Temos objetivos concretos que paulatinamente todos os anos temos vindo a alcançar, nomeadamente a redução do consumo de energia específica. Isto porque a Navigator de facto, ao tentar reaproveitar todo o seu produto florestal, acabou por investir em montar centrais termoelétricas e hoje dessas centrais termoelétricas produz cerca de 5% de energia nacional. É o maior produtor de energia por biomassa a nível nacional. Em termos de área de negócio, já é a nossa segunda área de negócio, portanto, a produção de energia já começa a ser um negócio relevante para a Navigator, mas basicamente por aproveitar todo o seu resíduo florestal e, de facto, as cascas, porque nós quando compramos madeira, os resíduos da madeira também podem ser aproveitados para produzir energia. De facto, a sustentabilidade para nós, de facto, é um tema de suma importância e, de facto, está estabelecido o objetivo em 2035 atingirmos a neutralidade carbónica. Portanto, por exemplo, a energia solar, aplicámos há cerca de 2 anos a maior área de painéis solares em termos industriais e, curiosamente, nos nossos viveiros em Espirra, acabámos por, o ano passado, investir e hoje 30% da energia que consumimos nos viveiros de Espirra a produzir as árvores é de energia solar, é através de painéis de energia solar investidos há cerca de 2 anos. E reforçar e partilhar só aqui convosco que, de facto, a Navigator produz 12 milhões de árvores, daquelas pequenas árvores que nós vemos ali, muitas delas para reflorestação e outras para exportação. Certo. Nós produzimos 12 milhões de facto de árvores naquilo que chamamos de biofábrica, porque apesar de estarmos a produzir árvores, tem uma componente tecnológica também muito evoluída. Aliás, estamos no mês passado a renovar toda a infraestrutura de suporte à biofábrica, mas só cerca de metade é que é para o nosso consumo. Nós produzimos mais de 200 variedades, portanto qualquer um de nós pode ir aos viveiros de Espirra e comprar uma árvore das espécies que pretender, mas são 12 milhões de árvores que são produzidas, portanto agora o desafio no caminho da sustentabilidade, de facto, é todos nós incrementarmos a plantação de árvores, sejam quais forem, mas de facto o desafio para a descarbonização de facto do planeta é plantar essa máquina maravilhosa que é a árvore, que reduz claramente o carbono. Obrigado aos dois por terem cumprido o tempo e por terem provado que, afinal, nem sempre é preciso um moderador para haver uma boa conversa de informação. Estão a empurrar-me para o desemprego, mas é bom sinal. Vamos já passar da indústria do papel. Vamos passar da indústria do papel para a água, ou seja, também olhar para perceber como é que a tecnologia ajuda à captação, à distribuição da água e até como lidar em caso de desastre, por exemplo, se for caso disso. Não sei se estou a adiantar muito a vossa conversa. Sérgio Trindade da EPAL e Carlos Leite da HPE. É agora o vosso tempo. Muito obrigado. Ora, boa tarde a todos. Espero que esteja a ser relevante o conteúdo que estamos aqui a passar e que iremos passar. E, portanto, sem muitas demoras, vou precisamente ao tema que nos traz aqui, que é falar da EPAL. Eu julgo que vocês sabem, a EPAL é a maior empresa fornecedora de água nacional, tem mais de 150 anos e tem ainda, não sei se têm a noção, mas serve cerca de 3,5 milhões de consumidores. É, de facto, uma empresa com um historial muito grande, mas mesmo assim
tem empreendido um conjunto de processos inovadores dos quais, nos últimos tempos, tem recebido um conjunto de prémios e, portanto, ninguém melhor do que o Sérgio Trindade para falar da EPAL. Sérgio, podes partilhar um pouco mais o que é a EPAL e como é que os sistemas de informação também são vistos dentro desta empresa? Claro que sim. Antes de mais, bom dia a todos e muito obrigado à PDC pela oportunidade. Efetivamente, a EPAL, que é muito conhecida mais pela área de Lisboa, porque foi essa a sua gênese, está distribuída ao longo do país. Portanto, estamos a falar desde a Guarda, a Évora e até Lisboa. Portanto, há toda uma zona que equivale a cerca de 33% dos consumidores em Portugal. Ou seja, 1/3 da água que é consumida, sensivelmente, efetivamente é tratada debaixo da gestão da EPAL. Isto significa uma grande dispersão de pontos. Temos 2.100 e algo pontos onde existe ou tratamento, ou captação, ou elevação, ou alguma atividade em relação à água. Pontos esses que, historicamente, poderia, de alguma forma, haver aqui uma espécie de um luxo de serem tratados com alguma manualidade, hoje em dia não o são. E não o são, basicamente, porque, primeiro, são pontos onde geram uma grande quantidade de informação, que são um manancial, quer do ponto de vista de informação gerada para tomar decisões, quer do ponto de vista da própria gestão do que está a acontecer, mas também porque a água é um bem escasso e, portanto, nós temos a obrigação de o tratar com muito respeito e de assegurar que em toda a sua atividade não existem desperdícios ou, como estavam aqui a lançar o desafio, se houver problemas do ponto de vista de desastre ambiental, como aconteceu no passado em algumas situações, eles sejam tratados o mais rapidamente possível e com a melhor gestão possível. E por isso mesmo há uma dispersão daquilo que hoje em dia chamamos IoT muito grande em todo o território. Essa dispersão tem vindo a aumentar e justamente com o objetivo de podermos chegar junto daquilo que são os nossos stakeholders, sejam eles entidades, outras entidades estatais, municípios. Nós temos uma relação com 80 e algo municípios em Portugal de forma direta, e, portanto, mas também, sobretudo, com os tais 3,5 milhões de consumidores, que são nossos clientes e que temos perante eles uma obrigação de serviço claro. Clientes esses que hoje em dia procuram, ou melhor, consumidores esses que hoje em dia procuram aquilo que um cliente procura. Confiança naquilo que está a adquirir, confiança de que vai ter a disponibilidade para continuar a consumir água, até porque não vivemos sem ela, e a própria confiança digital ao redor dos processos que lhe dão esse suporte. Procuram, claro, que uma proximidade e uma resposta imediata de tudo aquilo que é feito. Em tudo isto que eu descrevi, é evidente que as ferramentas digitais são essenciais, ou seja, são elas que cruzam desde a necessidade da água, à sua captação, ao seu tratamento, ao uso energético. As empresas de água em Portugal consomem mais de 1% de toda a energia que é consumida em Portugal. Portanto, isto tem aqui um peso efetivamente importante. E tudo isto para conseguir que esta interligação de sistemas favoreça a imagem que a EPAL tem e o reconhecimento que tem a nível internacional como uma referência de uma entidade que trata a água com respeito e com um nível de perdas mínimo a nível internacional. Bom, Sérgio, vejo de facto o negócio da EPAL é crítico para garantir que tenhamos todos os dias a água nas nossas casas e, portanto, isto também faz com que, do ponto de vista de sistemas de informação e dos IoTs, que é do ponto de vista da monitorização da rede, seja cada vez mais necessário melhorias e projetos inovadores. Foi isto que levou a EPAL, há relativamente pouco tempo, a iniciar um projeto Water Cloud, assim designado, projeto cloud híbrida, e no fundo foi a construção de uma infraestrutura on-prem, portanto, nas instalações da EPAL, mas que permita ter todo o automatismo e a flexibilidade e a rapidez na provisão de novos serviços para abraçar estes novos desafios destas digitalizações e destas necessidades que os clientes, obviamente, assim o exigem. Podes partilhar um pouco mais do que é que consistiu verdadeiramente o projeto que iniciamos? A Water Cloud, que é o nome com que batizámos efetivamente aquilo que é o nosso core de sistemas, ela tinha 3 grandes ambições. Uma, a EPAL tem a gestão delegada de outras ex-empresas que houve de água em Portugal
e nessa gestão delegada tinha muitas heranças. E, portanto, tinha sistemas dispersos, tinha sistemas legacy, com mais ou menos enfoque naquilo que era efetivamente o core da sua atividade. E para isso nós precisávamos de retirar 9 data centers, construir um novo unificado, com outro tipo de capacidades, e eu diria que convergente naquilo que eram as atividades da EPAL. Por outro lado, tínhamos que garantir soluções diferentes. A EPAL, efetivamente, é uma empresa, apesar de ser uma empresa de água, que normalmente não é vista com grande, que normalmente não são vistas com grande inovação, é uma empresa inovadora, é uma empresa que constantemente está a lançar produtos, tem uma série de componentes, quer sejam eles via web, os típicos portais de clientes, quer sejam apps móveis onde o cliente pode acompanhar o seu consumo, se tem rupturas em casa, quer sejam soluções para os próprios stakeholders, para os municípios poderem perceber se têm rupturas na sua rede e estarem a desperdiçar água, e muitas outras situações. E para isto é necessário um time to market, que se normalmente já é difícil do ponto de vista tecnológico em algumas entidades, quando pomos isto numa entidade pública, esta dificuldade acresce, porque ao tempo de implementação acrescem-se os tempos de aquisição, que são complexos. E, portanto, aquilo que nós procurávamos era, esta Water Cloud tem que ser um mundo, um ecossistema que nos permita dar soluções imediatamente ao negócio. E, por último, o terceiro fator era criar parcerias. Ou seja, ou as parcerias funcionam entre todos os seus âmbitos, inclusive os tecnológicos, comunicações e etc., ou então voltamos a ter um stopper em tudo aquilo que fazemos. Aliás, foi daí que surgiu a sinergia, digamos assim, com a HPE, com a utilização de máquinas Synergy, que são máquinas convergentes, e que, ao contrário dos típicos servidores com que trabalhávamos, nos permitem concentrar grandes volumes de informação de uma forma dinâmica, muito facilmente transformável, e fazer essa entrega para o negócio de uma forma direta. Isto porque diariamente nós ouvimos falar em muita informação, aliás já ouvimos hoje aqui falar em muita informação, mas ela é tipicamente dispersa. E também é um dado adquirido que grande parte dela é perdida, não é aproveitada pelas empresas. E foi exatamente isso que quisemos contrariar. Nós temos milhões de registros que são gerados diariamente, quer sejam eles de sensorização local, qualidade da água, volumes, dificuldades técnicas e etc. E esses milhões de registros foram convergidos nesta nova plataforma para conseguir novos resultados. E, efetivamente, foram convergidos numa forma completamente centralizada. Aí tirámos partido também da solução, a solução 3PAR aqui da HPE, que nos facilitou este modelo híbrido. Portanto, hoje em dia, nós conseguimos entregar localmente nos nossos data centers a esmagadora maioria dos serviços de que necessitamos, e se não conseguirmos, a solução está interconectada com um parceiro cloud global, e sabemos que temos lá o resto, como acontece, por exemplo, com a inteligência artificial, alguns modelos que já começámos a avançar, ou com outras necessidades que existem. No fundo, isto são alavancas para assegurar que aquilo que o negócio nos pede é efetuado. E isso aconteceu, nós duplicámos os projetos que realmente estávamos a entregar ao negócio. Este é um aspecto talvez interessante aqui de realçar, que é, de facto, a capacidade com que a Paulo hoje tem de tratar os seus dados localmente, mas também com a possibilidade de amanhã poder externalizar numa relação custo-benefício, colocar numa cloud pública, sem que para isso perca o controle e sem que para isso deixe de ter uma visão holística das suas aplicações e dos seus processos. Portanto, esta é verdadeiramente as fundações de uma cloud híbrida que está hoje em produção. E, portanto, estando já em produção, eu julgo que tu hoje já podes ter alguns outcomes, alguns resultados. Não sei se podes partilhar com a audiência o que é que, de facto, as melhorias ocorridas. Efetivamente, um dos primeiros resultados que foram rapidamente detectados é que reduzimos imenso a quantidade de pessoas que estavam no ferro do dia-a-dia. Não é para isso que serve o IT numa empresa, ou pelo menos é essa a minha crença. É evidente que isto é importante, mas mais importante que isto era a entrega. Portanto, requalificámos de alguma forma os recursos, isto para conseguir chegar mais longe. Essa requalificação através das parcerias teve um outro lado. No compromisso da EPAL está, obviamente, a questão
ambiental. A água é essencial, nem que seja para fazer crescer mais árvores, por exemplo, como vimos antes. E aí nós obtivemos uma redução muito significativa na nossa camada, na nossa pegada da camada de CO2. Nós reduzimos 73% o consumo energético de forma direta, dando-nos aqui um caminho para o selo Green IT, e inclusive esse gap diferencial está a ser trabalhado ou a tentar ser trabalhado do ponto de vista também de energias alternativas. Todos estes dados vieram, toda esta tecnologia e dados que passaram a estar disponíveis, vieram facilitar-nos aquilo que foi a construção de um sistema global de informação. Neste momento nós temos a capacidade de saber online, em qualquer área do negócio, qual é a necessidade, o que é que estamos a captar, o que é que produzimos, com custos energéticos, com que entrega, com que relação com a faturação. E estamos a abrir um modelo para o resto de stakeholders, nomeadamente para aqueles que são nossos clientes individuais, como todos nós, ou clientes empresariais, para conseguir que essa entrega se faça da melhor forma. Por exemplo, há uma aplicação que foi lançada há muito pouco tempo e que tem a ver com a qualidade da água. Qualquer um de nós, e convido-vos a experimentar, pode instalar uma aplicação que se chama H2O Quality e ver exatamente no sítio onde está a qualidade da água que está a ser injetada na rede, e isto a partir de dados que são feitos por mais de 300 mil análises que são ciclicamente repetidas. Portanto, é importante esta transparência e esta passagem de confiança para os nossos consumidores, mas também a mesma quantidade de informação reflete um aumento de qualidade na decisão que a gestão da EPAL está a fazer. Tudo isto de uma forma muito mais resiliente, muito mais duradoura. Efetivamente fizemos testes de desastres, como o desafio que nos faziam, com muito sucesso, e participamos ciclicamente em testes de desastre, inclusive com entidades públicas, com o Exército, inclusive com a própria NATO, no sentido de assegurar que esta atividade crítica é realmente respeitada e que a nossa água não vai faltar nas torneiras. Venha ela desde o caminho da barragem até a última milha na torneira individual de cada um de nós. Sérgio, dizer-te para terminar que é um privilégio ter a parceria convosco. Vocês são exigentes, profissionais, o que também nos faz crescer. E nesta perspectiva de fazer crescer e cada vez mais poder prestar melhores serviços aos nossos clientes, podes, por favor, partilhar aquilo que tu consideras relevante num parceiro, em particular num parceiro tecnológico. Quais são os critérios de escolha de um parceiro, se não for indiscreto, esta pergunta? Há sempre um chavão que muitos de nós utilizamos, mas nem sempre se aplica, e por vezes nas entidades públicas torna-se mais difícil devido aos seus próprios modelos de contratação. Um fornecedor, a coisa não corre bem, tem que ser um parceiro, tem que ser alguém que nos ajude, que se envolva, que nos entenda, que tenha uma estrutura local, que não nos venda algo que nos Estados Unidos funcionou apenas, que traga essa inovação, mas que saiba localmente trabalhá-la, que tenha uma capacidade de resposta para, efetivamente, quando temos um problema, estarem lá connosco, fazerem parte da equipa. E, sobretudo, que conheçam as soluções, mas conheçam as soluções e que saibam trazê-las para o nosso modelo de negócio. É evidente que a HPE ou outros parceiros não conhecem o mundo da água em detalhe, mas aquilo que se torna evidente nas parcerias que temos feito ultimamente é que querem conhecer, se envolvem connosco e trabalham esse modelo connosco. E envolver-se connosco é continuar a acrescentar valor, portanto, não é apenas entregar-nos as caixas e os serviços para que as coisas funcionem, é revisitarem no dia-a-dia, não com o mindset de venda pura, mas com o mindset, efetivamente, de novas ideias e novas formas que podem trazer aos nossos clientes. Ou seja, ajudar-nos a construir ativamente a confiança que queremos que todos os consumidores tenham na água que consomem, na água da torneira, que vem com boa qualidade. E para isto é vital uma coisa: os parceiros têm que ser pessoas saudáveis. E para que sejam pessoas saudáveis, só há uma coisa que é a primeira exigência sempre: têm que beber água da torneira. Eu julgo que esta é a melhor forma de terminar esta sessão. João, a palavra é tua. Muito obrigado. Foi um grande final. E já vamos beber água da torneira. Eu bebo, garanto que bebo água da torneira. Gostava de saber o pH, mas isso é por outra conversa. Pode?
Muito bem, muito bem. Ouvidas estas duas stories, client stories, como lhes expliquei há pouco, vamos ir rapidamente porque eles ficam prejudicados, mas eles vão ser capazes em 5 minutos de mostrar as duas startups deste setor que foram selecionadas para aqui. Luís Bravo Martins, bem-vindo. Vamos conhecer então a Next Reality. Muito obrigado. Muito bom dia. Ainda é bom dia, sim, bom dia. Muito obrigado pelo convite à APDC e muito obrigado pelo minuto extra que, entretanto, me foi concedido. Não, na realidade, vou tentar respeitar isto. Eu se calhar começo por fazer aqui um introito. Se calhar és tu, João. Posso ser eu? Então, olha, João. Ok. Pronto. Olá, bom dia a todos. Eu sou o João Rodrigues e venho apresentar aqui a Dotosfera. Nós somos somos também de alguma espécie de parceiros aqui também da Next Reality. Nós somos uma startup que temos duas áreas bem distintas, uma de prototipagem rápida e outra de turismo. O que eu venho aqui falar-vos é da prototipagem rápida. Eu tenho um background já de engenharia mecatrónica e de energia solar e um background também de trabalhar em Fab Labs. Não sei se algum de vocês aqui sabe o que é um Fab Lab. Basicamente, um Fab Lab é um laboratório de prototipagem rápida aberto à comunidade e nós, como Dotosfera, como fundador, trouxe esse conceito para além dos Fab Labs, porque os Fab Labs estão um pouco fechados ainda em rede e nós tentamos ser uma espécie de startup de prototipagem rápida um pouco mais profissional, também aberta à comunidade. E também para falar-vos também da importância deste tipo de laboratórios, porque são nestes laboratórios que as ideias nascem, não é? Nós temos vários conhecimentos em várias áreas, o cliente veio ter até nós com uma ideia, ou um rascunho, até mesmo um rascunho para fazer qualquer coisa, e nós tentamos transformar, dar vida a essa ideia. E isso vai sempre bater muito na parte da indústria, porque eu sou do Alentejo, somos de Évora, temos lá a Embraer, uma multinacional de aviação, temos lá também a Tyco, que produz vários componentes eletrónicos para a indústria automóvel, e nós já temos algum background também de engenharia e trabalho com eles. Eles vieram até nós para pedir simples coisas, às vezes até mesmo imprimir em 3D. Nós temos impressoras, temos máquinas de CNC, temos outros tipos de máquinas também para prototipagem também, mas também muita prototipagem também de software. Eles vêm ter connosco porque nós temos algumas máquinas de pequena dimensão que eles às vezes não têm, e eles vêm ter connosco para fazermos um protótipo barato, entre aspas, e a impressão 3D, por exemplo, vem trazer essa vantagem. Em vez deles terem uma ideia de fazer um componente de plástico para a peça que eles têm, eles, em vez de gastarem muito dinheiro em moldes, em fazer um molde, vêm ter connosco para fazer a prototipagem. É uma coisa simples, mas é muito importante para estas fábricas, para estas indústrias, porque muitas das vezes eles têm uma visão muito macro e nós estamos lá para dar o início a novas ideias e é mesmo prototipar novos produtos que depois entram em série ou não. Passo a palavra mais cedo ao Luís. Foi a apresentação, acho eu. Então, este foi o João Dias, da Alentejano para Alentejano, ainda bem que cumpriu o tempo. E agora então, Luís, vamos à Next Reality. Bom, eu vou começar por fazer daqui um pouquinho o wrap-up também da minha percepção em relação a todas as intervenções. Tem sido muito curioso porque todos nós nos apercebemos, aliás, é o tema do Congresso, que o futuro está a aparecer e está a surgir com um ritmo cada vez mais acelerado. E nós sentimos uma necessidade cada vez maior de o entender, não porque ele está a alterar a nossa sociedade, não porque ele está a alterar as nossas empresas, não porque ele está a alterar os processos de manutenção industrial, que no fundo é aquilo que vos vou falar daqui a nada, mas porque nos está essencialmente a alterar a nós, enquanto seres humanos. Neste momento a tecnologia é a principal fonte de transformação de comportamentos que nós hoje temos. Hoje há cerca de,
4 anos, talvez menos, era relativamente rude numa conversa, eu, entretanto, estar a falar convosco e fazer assim e tal. Hoje, isso é perfeitamente razoável, aliás. Eu acho que, neste momento, talvez 50% da audiência esteja a fazer isso. Neste momento, nós estamos 2 para 1 aparelhos mobile em relação aos seres humanos aqui em cima. Portanto, obviamente, que neste momento a tecnologia é algo que nos transforma na nossa relação direta com, enfim, com a nossa, entre nós e também com o universo. Oi? Aí está. Bom, falando um pouquinho sobre o que é a Next Reality. Esta transformação que está a acontecer em termos tecnológicos está a provocar também uma série de transformação naquilo que nós somos, na nossa identidade, na nossa forma de estar, na nossa forma de comunicar. E cria aqui um grande grau de incerteza que faz com que algumas pessoas achem que é uma oportunidade fantástica de conseguirmos alcançar o paraíso, outras, entretanto, ficam com imenso medo de podermos começar a viver numa distopia. Nesse sentido, é importante perguntar what's next, ou seja, no fundo tentamos perceber, nós somos profissionais de realidade aumentada e, nesse sentido, queremos saber, no fundo, para onde é que vai a internet, para onde é que vai a web, para onde é que vai o mobile. Nós acreditamos claramente que a web, mobile, realidade aumentada, vão dar aso a algo novo, a algo que nós ainda não sabemos muito bem o que é, mas que vai ter dimensão. Essa dimensão hoje pode ser vista, por exemplo, nesta previsão que é, salvo erro, do Alibaba, exatamente, onde vocês veem que o Compound Annual Growth Rate de 2018 para 2025, claro, mas numa estimativa, tem uma visibilidade relativamente grande em termos de negócios. Por isto mesmo, existe, do lado das empresas, um foco muito, muito grande em criarem e desenvolverem soluções de realidade aumentada. A nossa solução é precisamente uma plataforma que permite que as empresas consigam integradamente, junto dos seus próprios sistemas e conjuntamente com os seus próprios sistemas, gerir as experiências de realidade aumentada. Nós hoje, o nosso principal mercado é a realidade aumentada na indústria, claramente. Nós trabalhamos tanto na Europa como na América do Sul e os principais casos de utilização são estes. Aí está. Ou seja, no fundo estamos a falar desde a aplicação de Digital Twins para formação, até assistência remota, até dashboards com informação atualizada sobre equipamento, para Facilities Management e depois, finalmente, toda a parte de planeamento de layout de equipamentos em chão de fábrica. Ou seja, são tudo soluções que neste momento já estão a ser utilizadas, algumas delas há mais de 2 anos ou há mais de 3 anos, com recurso a este tipo de interfaces ou a este tipo de interfaces. E outros aparecerão no futuro, com certeza, e acho que todos nós, entretanto, vamos participar na construção desse mesmo futuro. Muito obrigado. Nada como uma startup para terminar a hora. Obrigado.